Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Stefania, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta da Clínica Mancini e hoje eu vou falar sobre personalidade narcisista, da série Tudo o que você precisa saber em 5 minutos. A personalidade, diferente de uma doença, ela é um jeito de ser. Então, na doença, a gente tem uma quebra do funcionamento que a pessoa tinha, era um padrão habitual da pessoa, e aí acabou acontecendo alguma coisa, ela ficou muito diferente de como ela estava. Na questão da personalidade, é um jeito de ser. Ela já na infância tinha alguns traços, mostrando que ela agia de um jeito, pensava de algum jeito, e ao longo da adolescência e da vida adulta isso ficou mais estável. Isso é a personalidade. A gente na psiquiatria, a gente fala de transtorno de personalidade quando o jeito de ser, essa personalidade, é muito inflexível e acaba prejudicando as relações dessa pessoa. Podem ser relações amorosas, de trabalho, de amizade, e aí prejudica no sentido de que ou a pessoa com o transtorno de personalidade sofre, ou as pessoas em volta sofrem, ou os dois. As grandes características que fazem de uma pessoa com um transtorno de personalidade ser narcisista, que são os pontos que fazem com que essa personalidade acabe trazendo sofrimento, são a grandiosidade, a necessidade de ser admirado e a falta de empatia. Então, começando um pouco sobre a grandiosidade, as pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisistas, elas acabam superestimando a capacidade e os direitos dela. Então, elas falam muito sobre o quanto elas são boas, o quanto elas são ricas, de um jeito que parece um pouco exagerado para as pessoas que estão ouvindo. Elas podem até se sentir mais especiais e mais merecedoras de direitos do que as outras pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa narcisista pode esperar uma promoção mesmo sem ter trabalhado bem, mas só pelo fato de ser ela acha que ela merece um ganho no salário ou um ganho de cargo. Ela pode também ficar muito chateada em ter que aguentar, em ter que ficar esperando em filas do mesmo jeito que as outras pessoas, porque ela não considera que ela é igual às outras pessoas. Ela considera que ela tem um a mais e deveria ser recompensada por isso. E por conta disso, eles têm uma fantasia de serem invejados o tempo todo pelas características. Aí depende da pessoa, mas pode ser uma característica intelectual, então a pessoa é muito mais inteligente que as outras, então as pessoas invejam. Pode ser pelos atributos físicos, pelos atributos financeiros. Então essa é a grandiosidade que acaba se juntando ao segundo ponto, que é a necessidade de ser admirado. Então o narcisista, ele só consegue se sentir bem quando todas essas fantasias de grandiosidade são validadas pelo outro. Ele precisa ser admirado por outra pessoa para que ele se sinta bem. Porque ele tem uma autoestima muito frágil e eles são muito sensíveis à crítica. Então, quando acontece uma diferença entre a realidade que está acontecendo e aquele imaginário de grandiosidade, acontece muito do narcisista ter crises de raiva, ou de vergonha, ou de humilhação, que é um grande sofrimento que ele tem em relação aos outros. Isso daí é o que a gente estava falando do problema do transtorno de personalidade. Então, o sofrimento maior da pessoa que tem o transtorno de personalidade é isso, que ela fica muito chateada quando a realidade não está de acordo com as fantasias que essa pessoa tem de si. E o terceiro ponto, então, é a pouca empatia. Então, na relação com as outras pessoas, acaba tendo algumas dificuldades. Quando os outros, por exemplo, falam sobre problemas delas, os narcisistas tendem a desdenhar esses problemas. E às vezes eles acabam até pegando
esses pontos fracos que as outras pessoas falaram para ele e acabam usando isso como sinais de fraqueza ou de vulnerabilidade dessas pessoas. Eles podem usar os relacionamentos para se promover ou para aumentar a autoestima, então eles preferem ficar perto de pessoas que validam a questão grandiosa do que colocam eles no lugar deles. E em casos muito graves, eles podem achar que as leis não se aplicam a eles. E aí a gente fala que o narcisista grave ele tem características antissociais, que é o psicopata, que acha que também está acima das leis e que não precisa agir conforme as regras da sociedade. Raramente os pacientes, as pessoas com transtorno de personalidade narcisista procuram um psiquiatra ou um psicólogo sozinhos, porque isso seria um sinal de fracasso muito grande. Mas pode acontecer de alguns tipos de narcisistas, tem esses narcisistas muito exaltados, né? E tem alguns que ficam tão chateados com essa questão de humilhação que eles acabam se retraindo muito. E essas são pessoas que elas são assim mais rancorosas, elas aprendem a fingir empatia por uma expectativa social, mas elas não se arriscam muito porque elas têm medo de humilhação. Esses a gente chama de narcisistas tímidos. E esses têm muita propensão a ter depressão. Então, às vezes, os narcisistas tímidos acabam procurando o serviço de saúde mental para poder ter uma ajuda desse tipo. Os narcisistas grandiosos, eles podem ser mais confundidos com um transtorno bipolar, por exemplo, mas a gente percebe que ao longo da vida, eles sempre foram assim e eles têm essas crises de raiva e tal. Bom, isso daí vamos deixar para o psiquiatra ir vendo. Mas o mais importante nesses casos é um tratamento baseado no vínculo. Então, uma psicoterapia pode ser um segmento com o psiquiatra, mas precisa ser uma coisa mais no vínculo do que com remédios. Então, a gente precisa ensinar a tolerar a frustração, se sentir menos humilhado, ter trocas interpessoais menos sofridas e poder trabalhar a pessoa com transtorno de personalidade narcisista com objetivos mais viáveis, para que ela se sinta menos injustiçada e menos frustrada com os objetivos da vida dela. Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.